Glória a Deus, graça sobre graça. É isso aí, estamos de volta com o programa Virtude do Espírito nesta manhã de quinta-feira, aleluia, 21 de janeiro de 2021. Somente a graça de Deus para nos sustentar, somente a graça de Deus para nos fortalecer sobremodo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que ela é conosco, eu tenho certeza disso. Quero ministrar a palavra nesta manhã, linda nesta manhã rica, é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Isaías 57, 14, a salvação é para os necessitados. Estamos também ao vivo na live, aí no Facebook, na página da nossa igreja no Facebook. Estamos ao vivo para todo o mundo, no Facebook, sem fronteiras. Como é que eu faço, pastor? Entre na sua conta lá e coloque Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Curta a nossa página lá, torne-se um seguidor da nossa página. E assista aí nossas lives, nossas publicações. Todos os dias estamos transmitindo Jesus Cristo, até que Ele venha para levar a sua igreja. Os dias são maus, a palavra se cumpre, e precisamos tomar nossas decisões. A decisão de servi-lo, de buscá-lo, a decisão de estar com Ele, de escolher a eternidade. O mundo está transtornado e é daqui para pior, exatamente. Não há melhora, não se engane. Isso não é um problema mundial, isso é um problema que está dentro do plano de Deus, universal. Bendito é o Senhor. Isso diz respeito a todo o tempo. Aleluia. Você que está conosco aí na live, compartilhe. Quero 5 pessoas compartilhando. Compartilhe agora a live e proporcione a outras pessoas a oportunidade de ouvir esta palavra, de receber este alento no seu coração, que eu tenho certeza que é isso que é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Para isso estou aqui, aleluia, buscando meu Deus, viver o seu ID, levando a sua palavra aos que amam, os que esperam, aguardam. Às vezes o cansaço é tamanho, eu sinto ainda muita fraqueza, vem aí da beira da morte, a morte esteve bem pertinho de mim, mas às vezes a gente pensa em descansar um pouco, mas eu fico pensando quanto esta palavra pode produzir esta manhã na vida das pessoas, o quanto ela pode consolar. Então, é isso que me faz me levantar, saltar da cama, e vir, aleluia, trazer a palavra do Senhor Jesus. Então, 5 pessoas compartilhando a live, em nome de Jesus, tá bom? Isaías 57, 14, é a palavra de Deus ao meu, ao seu, aos nossos corações. Então, diz a palavra de Deus aqui. Então o Eterno exclamará, falará com prazer isso. Deus, Isaías disse que o Senhor ia exclamar. Então Deus ele ia exultar, porque exclamação é exultação, é alegria, é satisfação, é admiração. Então você vê onde é que está o prazer de Deus. Só a primeira frase já mostra o prazer de Deus. O prazer de Deus é por mim e por você. O prazer de Deus é Ele preparar o melhor para mim e para você. O prazer de Deus é ver você sorrindo, é enxugar suas lágrimas. Às vezes você se pergunta: Senhor, será que Tu me colocou no mundo só para sofrer? Tu me colocou no mundo só para chorar, só para viver na derrota, no fracasso? Não, filhinho, não. Deus não tem prazer nisso, não.
Deus tem prazer em ver você feliz, em você ter alegria. O problema é que as suas escolhas às vezes são erradas. E às vezes o problema é que estamos vivendo uma religião, não estamos vivendo a graça, não estamos vivendo a palavra pura. Somos prisioneiros de dogmas, somos prisioneiros, daquilo que o homem estabelece como santidade, como vontade de Deus. Às vezes estamos nesta prisão que só nos faz derrotados, que só nos leva à antiga aliança, aonde nos tornamos malditos, uma vez que vivemos nela, na aliança da lei. Porque a palavra diz em Gálatas 3:10, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Como é, pastor, que eu posso voltar a esta aliança quando a minha crença é mudada? Quando o meu foco está no que eu sou para Deus. Muitos estão achando que a vida com Deus, a vida com Cristo, o relacionamento com o Senhor diz respeito do que eu sou para Ele. Não é. Isso é um trabalho. Isso é apenas uma tentativa de fazer o melhor para Deus. Tentativa de fazer o melhor significa você não faz o melhor, você tenta fazer. E é por isso que muitas pessoas estão tentando fazer o melhor para Deus e elas não veem resposta, porque Deus não responde uma tentativa. Deus responde um fato daquilo que Ele estabeleceu. Quando eu sirvo a Deus, aqui está a chave. Quando eu sirvo a Deus com o pensamento, com a crença do que eu tenho que ser para Ele, o meu serviço vai ser errado. A minha vida com Ele vai estar errada. Porque a vida com Deus, o relacionamento com Deus não diz respeito do que eu sou para Ele. O relacionamento na graça diz respeito do que Ele é para mim. Eu me torno exatamente o que Deus espera quando eu compreendo o que Ele é para mim e aceito isso. Quando eu compreendo o que Ele fez por mim e aceito isso. Não é o que você é para Deus, porque você não pode ser nada para Ele. Você não tem recursos, você não tem capacidade de ser alguma coisa para Deus. Você tem que aceitar o que Ele se tornou para você, o que Ele fez com que o Filho dele se tornasse para você ser exatamente a expectativa dele. Você entende isso? Enquanto eu tentava ser alguma coisa para Deus, eu não sabia pregar. Eu vivia em derrota, eu vivia em engano. Eu me envergonho do que eu pregava quando eu não compreendia a graça. Eu pedi perdão para a minha igreja por ter pregado engano para elas tanto tempo, religião. Eu pedi perdão, exatamente. Porque Deus me revelou a graça e a graça revela o que Ele é para nós. Quando você entender o que Deus é para você, o que Cristo é para você, e você aceitar isso e se mover nisso, você será exatamente o que Ele espera que você seja. É Ele que opera, diz a palavra, em nós, tanto o querer quanto o realizar. Você está entendendo? Ele está dizendo que nós não temos recurso para dar a expectativa dele. Ele opera, Ele que tem que operar em mim e em você o querer e o realizar. E quando é que Ele vai operar em mim o querer e o realizar? Quando eu compreender o que Ele é para mim. Então eu serei constrangido por esse amor. Eu darei ao meu Deus algo do meu coração, sincero, verdadeiro. Você está entendendo isso? Quer um exemplo disso? Lá no Antigo Testamento, o Davi com o Mefibosete. Quem era o Mefibosete? Um indigno. O nome Mefibosete significa indigno. E Davi significa amado. O nome Davi significa amado. Você está entendendo? Você lembra quando Jesus foi batizado?
né? O Senhor falou: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Davi era uma tipificação de Cristo ali, naquele relacionamento entre ele e Mefibosete. Davi era o filho amado, Mefibosete era o indigno, né? Filho do inimigo, exatamente, descendente do Saul. E o Mefibosete estava onde? Em uma Lodebar. O Mefibosete estava em Lodebar, terra sem esperança, sem sonho, terra seca de tristeza e de miséria, Lodebar. Você sabe quem era aquele Mefibosete? Eu e você. Mefibosete era eu e você, exatamente. Indignos de estar na presença do rei, de estar na presença do amado, inimigos do amado, pela uma herança que o nosso pai deixou nossos pais. Assim como éramos inimigos de Deus, porque Adão deixou esse legado para nós. Você entende isso? Mas um dia o Davi lembrou-se da aliança que tinha feito com o Jonatas. Você está entendendo? O Davi lembrou-se da aliança que tinha feito com o Jonatas. Você vê que não tinha nada a ver com o Mefibosete. O Davi nem sabia que o Mefibosete existia. E quando o Davi pergunta se há alguém a respeito, né, da casa de Saul, o Ziba vem e ainda deprecia o Mefibosete. Sim, aleijado. O Ziba faz questão de dizer que era aleijado porque ele não podia, né, se interessar pelo aleijado, que ele era rei. Um aleijado não poderia estar dentro do templo, que era sinal de maldição. Era sinal de alguém que Deus estava irado com ele, que Deus estava punindo. E o Ziba diz: tem um sim, Mefibosete, está na casa de Maquir em Lodebar, só que é aleijado dos 2 pés. Rapaz, eu vou te contar. O Davi diz: pô, então pega a melhor carruagem, pega as melhores roupas, leva um barbeiro e vai lá e dá um trapo nesse camarada e traz a mim. Presta atenção, não tinha nada a ver com Mefibosete. Isso não tinha nada a ver com Mefibosete, porque não era o que Mefibosete era para o Davi, era o que Davi estava sendo para ele. Você está entendendo? Talvez o Mefibosete odiasse Davi, porque talvez culpasse que aquilo ali dizia respeito a ele, né? Mas aí ele chama ele ao palácio. O Mefibosete, na mente dele, ele sabia que ele não podia estar na presença do rei, que ele não podia sentar à mesa com o rei. Ele sabia disso. Ele sabia que ele era um sinal de maldição pela fé. Pela fé, pela religião, ele sabia que ele era um sinal de maldição na vida do Davi. O Davi, ele tentou se explicar para o Davi. O Davi disse: espera aí, Mefibosete, você pensa que eu sou um matuto? Você pensa que eu sou ignorante? Eu sei o que tu significa. Eu sei o que as pessoas pensam que tu é, o que a religião diz que tu é, o que a fé diz que tu é. Eu sei de tudo isso. Não é o que tu és para mim, não é o que tu pensa, é o que eu quero ser para ti pela aliança que fiz com teu pai. Você está entendendo isso? Tu vai sentar-se à minha mesa, tu vai comer pão, tu vai estar comigo, tu vai te vestir como nobre, como príncipe. Eu te devolverei tudo que tu perdeu, porque é o que eu sou para ti. É a bondade de Deus para a tua vida. Porque foi isso que o Davi disse: ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu possa manifestar a bondade de Deus. Rapaz,
eu vou te contar. Eu não aguento, meu coração é frouxo para a palavra de Deus. Eu não aguento. Com tanta beleza. Eu não aguento com tanta beleza. Sabe, eu não sei como é que as pessoas não conseguem, a maioria, compreender isso. De ver a graça, ali era a graça. A graça estava ali, sempre esteve no Antigo Testamento, a graça, fazendo a diferença, trazendo benefício quando a lei não podia trazer. A graça sempre esteve lá. Então ele disse, é a minha aliança com o teu pai. Você está entendendo? Nós somos abençoados não é pelo que somos, não é pelo o que nós tentamos fazer para merecer. Nós somos abençoados pela aliança que o pai fez com o seu filho. Pela aliança. Vai lá, morre por eles, eu te ressuscitarei, então eu vou abençoar eles. A única maneira de eu mostrar a minha bondade para com a humanidade é se alguém for lá e morrer por eles. Exatamente, sofrer por eles. Essa aliança é entre eu e você, meu filho. Meu pai e eles serão abençoados, serão. Se crerem em ti, serão. Aqueles que te aceitarem e mantiverem as suas candeias acesas contigo, esses serão abençoados. Esses eu cuidarei, esses eu mostrarei a minha bondade para com eles. Você entende isso? Isso é a graça, esse é o retrato da graça, é esse romance extraordinário. Você está entendendo? É essa paixão de Deus pelo indigno, pelo insignificante, por intermédio de Cristo Jesus. Então, o Isaías disse aqui no Isaías 57, 14: então o Eterno exclamará, o Eterno revelará o prazer do seu coração. É isso que significa. O Eterno exclamará significa ele revelará o prazer, a admiração que está dentro dele. E ele diz: aterrai, abri o caminho, removei os obstáculos para que meu povo tenha acesso ao caminho. Você vê que no caminho de Deus existe um obstáculo? Você vê que no caminho de Deus muitos colocam um obstáculo? Religião, a religião é o obstáculo. É por isso que Deus me chamou para isso. Eu sei do meu chamado. Está na vinheta aí do início. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Direi ao norte, direi ao sul, retenha, trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Esta foi a promessa que Deus me fez. Esta foi a garantia que Deus me fez. Você está entendendo? Eu sei o meu chamado, eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o objetivo de eu pregar a palavra do Senhor. Eu não estou pregando às escuras, tateando, tentando agradar o meu Deus. Eu estou fazendo o que Ele me pediu para fazer. Aproximar os filhos das filhas, remover a religião, aterrar a dificuldade. Você está entendendo? Porque é a religião que tem impedido das pessoas verem Deus, contemplarem o favor, a libertação, se libertarem da autocondenação, da autoacusação, da opinião das pessoas e viverem exatamente a paz que Cristo pode proporcionar aos seus corações. Então ele diz: aterrai, tire a dificuldade, aterrai, abrir um caminho, remover os obstáculos para que o meu povo tenha acesso o quê? Ao caminho. Aleluia, aleluia. Olha o prazer do Senhor. O prazer de Deus não é que nós venhamos dificultar. Porque tu tem que ser perfeito. Porque tu tem que ser santo. Ninguém
consegue ser santo. Ou nós aceitamos a santidade que a justiça de Deus nos dá, ou então você vai morrer tentando ser santo, ainda vai se perder. Porque santo é ser perfeito, santo é ser irrepreensível, e homem nenhum tem capacidade de ser. Mas Ele nos deu uma santidade, então eu sou repreensível pelo que Ele me deu, isso é pela fé. Ele me deu uma justiça, então eu sou justo, perfeito, pelo que Ele me deu, isso é pela fé. Pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso. Aleluia. Nós erramos, nós falhamos, mas nós estamos debaixo de uma justiça. Estamos debaixo da justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Vós sois dele em Cristo Jesus. Olha aí. Olha o benefício de Deus, olha o que Cristo é para mim, sem eu ser nada para Ele, apenas ter fé nele. Sem eu merecer nada, apenas crer nele. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós. Quem que se tornou para mim? Jesus Cristo. Ele se tornou para mim sabedoria da parte de Deus. Ele se tornou para mim justiça, que é a perfeição, santificação, que é a remoção de todos os pecados, e redenção. Você está entendendo? Redimido, apagado todos os meus pecados, a culpa. Foi Ele que se tornou para mim isso. Foi Ele que me amou. Eu nem existia, meu pai não existia, minha mãe não existia, mas Ele fez essa obra. E quando eu nasci pecador. Mas um dia me falaram religião. Mas aí eu vi nessa palavra e o Senhor me mostrou essa graça. É isso. E hoje eu posso entregar isso a você. Eu tive que apanhar muito dentro da religião para ver essa revelação. Eu tive que chegar ao insuportável e dizer: a partir de hoje eu não prego mais a tua palavra, porque isso que eu prego não funciona. Eu pregava religião. Eu tive que apanhar muito das circunstâncias, da miséria, para me chegar ao ponto de dizer: eu não prego mais, porque o que eu prego não funciona nem na minha vida. E foi quando Deus me mostrou a graça, quando eu clamei, eu digo: me mostra o que funciona, me mostra o que te revela, o que mostra o favor, o teu cuidado, o que diz na tua palavra. Naquele dia eu creio que houve festa no céu com aquela minha oração que o Espírito Santo me conduziu. Naquele dia o plano de Deus começou a se estabelecer na minha vida. Porque Ele me mostrou a graça. Ele me mostrou a diferença entre a lei e a graça, entre a religião e a graça. Ele me mostrou a diferença entre a crença comum e a crença espiritual. Ele me mostrou o que é você tentar ser para Deus e o que é você ser o que Deus quer que você seja. Então Ele disse: abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto assim afirma o alto e sublime. Olha quem é que afirma. Quem é que está afirmando? O alto e sublime. Oh meu Deus, que lindo, que beleza. Olha o que o meu Deus é: alto e sublime. Aquele que vive para sempre. Quem está afirmando é quem tem autoridade. Quem está afirmando é aquele que é sobre todos. Ele disse: e cujo nome é o que? Santíssimo.
Isaías estava dizendo, não é qualquer pessoa que está afirmando, não. Quem está afirmando é aquele que é alto e sublime e que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Aí, olha o que ele falou: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Não é no lugar mais santo e majestoso da terra, não, é do universo. Do universo habito. Deus está dizendo, eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém. Ninguém é maior do que eu, ninguém tem mais recursos do que eu habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Não tem lugar mais espetacular para me alcançar, não tem. Não tem beleza maior para me darem. Eu já tenho o clímax da majestade, eu tenho o clímax da beleza, eu tenho o clímax da riqueza, eu tenho o máximo de tudo. Então não há nada que vocês possam me oferecer que venha fazer vocês merecerem, porque não há nada de inédito que vocês possam me dar. Não há nada. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Mas olha o que Ele diz: contudo, com toda esta gloriosa riqueza que eu tenho, realeza, soberania, contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, com o arrependido e simples. Esse é o contrito, é o arrependido, é o que mudou a mente. Deus está presente com esse, com aquele que é simples, que ouviu a verdade e viu que estava trilhando um caminho de perdição, de derrota, de religião, de fracasso. Ele disse, eu habito com esse. Eu habito com esse que reconhece quando eu mando a minha voz, quando eu falo, e ele entende que verdadeiramente ele está errado. E ele busca uma mudança, porque não é só reconhecer a verdade negativa que te leva para Deus, não. Não é só reconhecer que é errado, que faz o mal, que está num caminho de perdição que te leva para Deus, não. Não é só dizer, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou no erro, que eu não faço a vontade de Deus, eu sei. Isso não te leva para perto dele. Não. Isso não te torna humilde. Porque ele diz, eu estou presente com contrito e humilde. Olha os dois adjetivos que ele exige para que ele esteja presente com você. Contrito é arrependido. Arrependido no coração. O que é arrependimento de coração? Existe arrependimento na mente e arrependimento de coração. Arrependimento na mente é você reconhecer que fez errado, é você reconhecer que agiu errado, que está no erro, que não está no caminho que Deus queria para você. Isso é arrependimento mental. É você raciocinar e saber que está no erro. Mas o arrependimento no coração é aquele que você se move no arrependimento. É aquele que você reconhece que está errado, que está no caminho errado, e você se move para o caminho certo. Isso é arrependimento de coração. É aí que chama a presença de Deus. É isso. É quando você magoa alguém, fere alguém. Aí você diz, eu reconheço que eu feri fulano, que eu errei com fulano. Aí você pensa que está bem já com Deus. Não. Vá lá com fulano.
E diga para ele: se eu errei com você, me perdoe. Eu agi mal com você, me perdoe. Eu falhei com você, me perdoe. Isso é arrependimento de coração. Você está entendendo? Não é dizer: eu já reconheci o meu erro, se quiser me perdoar, me perdoa. Se não, é você e Deus. Não é isso não. Isso não é arrependimento de coração não. Arrependimento de coração, você se humilha. A humilhação não é um preço alto demais a se pagar para quem se arrepende. Encarar a humilhação não é um preço alto demais a se pagar para quem se arrepende verdadeiramente. Aprenda isso. Você está entendendo isso? Então Deus diz: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, que é coração. Espírito é coração. A fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ali. Você vê que Deus sempre fala na essência, não na superfície. Ele fala na profundidade. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer começar uma mudança, trazer algo novo, um novo alento, Ele está dizendo aqui. Deus quer proporcionar um novo ânimo para você, mas Ele precisa que você se arrependa no espírito, no coração. Ele precisa de demonstração. Não apenas um reconhecimento de que errou, de que falhou, de que magoou, de que está errado, de que está na perdição, que está no caminho mau. Não, Ele quer uma demonstração de um arrependimento no coração e não na mente. Não na mente. Você está entendendo isso? É isso que Deus quer. Rapaz, eu vou te contar, que palavra linda. Então, em verdade, versículo 16: não contenderei para sempre, nem estarei perpetualmente encolorizado, significa irado, enraivecido. Deus está dizendo: a minha intenção não é essa. Não. Ficar eternamente irado com você, virar os olhos de você eternamente, de maneira nenhuma, Deus está dizendo. Ele diz: pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Deus está dizendo: eu não tenho prazer em destruir o que eu fiz. Não é Deus que está destruindo você, não. Deus está me punindo. Deus colocou esse mal em mim, colocou o mal em fulano. É Deus que está quebrando ciclano. Que conversa! É o Satanás. Deus não tem prazer em desfazer aquilo que Ele fez, em quebrar aquilo que Ele construiu. Não tem. Se quando éramos pecadores, Ele demonstrou o seu amor morrendo por nós, enviando o seu Filho, quanto mais agora que somos justificados, estamos na presença dEle, na tentativa de servir da melhor maneira possível. Ele só quer que você compreenda a graça dEle. Ele só quer que você compreenda a maneira certa de crer. Crer no que Ele é para você e não no que você é para Ele. Esqueça o que você é para Ele e foque no que Ele é para você, e você vai ver que o poder dEle vai fazer com que você dê o que Ele espera que você seja. É por isso que existem muitas pessoas tentando ser uma nova criatura e desistem. Outros ficam enganados dentro da igreja,
trazendo escândalo, tudo que não presta. Porque ser uma nova criatura não é uma tentativa, ou você é ou não é. É isso. Você está entendendo? Ou você é uma nova criação, ou você não é. E você só é uma nova criação quando você crê no que Jesus é para você. Quando você vai na palavra e descobre o que Ele fez por você, o que Ele depositou para você, aonde Ele colocou você e o que Ele prometeu a você. Tudo isso diz respeito às expressões em Cristo, por meio dEle, nele, em, por e nele. É isso é aí que eu descubro as minhas riquezas em Cristo. Por, nele e em Cristo, por Ele, nele, eu descubro o que eu tenho. Quando você vê essas letrinhas, essas frasezinhas, então você vai descobrir que ali você tem uma riqueza. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então ele disse: em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetualmente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu criei. Por causa da tua cobiça maligna fiquei indignado e te feri seriamente. Ele está falando do povo lá, cativeiro que ele sofreu. Fiquei irado e te virei a minha face. No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. Tem gente que vive assim, que ao invés de reconhecer a ausência de Deus na sua vida, ao invés de reconhecer que fez escolhas erradas, continua perambulando. É só chegar e pedir a direção de Deus. É só chegar e se arrepender no coração, como ele disse. É só contristar o coração na presença dele. Tão fácil. E dizer: me direciona, porque eu estou cansado de tomar decisões erradas. Só isso. E ele vai direcionar você. Não, mas tem gente que prefere ficar perambulando. Perambular significa uma pessoa sem direção em busca de resposta. Uma pessoa que busca a resposta sem direção. Uma pessoa que busca o recurso, que busca a mudança sem objetivo. O objetivo é um ponto de chegada. Se você não tiver um ponto de chegada, você vai continuar andando. Se você não tiver um ponto de chegada, que é o objetivo, você vai continuar andando. Você não tem um ponto de chegada. É isso. Então, você tem que ter a graça dentro de você. A graça de Deus. Aleluia. Aí ele disse: eu observei os caminhos, mas hei de curá-los. Isso aqui era a promessa da graça. Você vê que Deus viu o povo perambulando sem direção. E Deus disse: eu tenho que entrar em ação. Eu tenho que fazer algo por eles. Eu observei os caminhos, mas hei de curá-lo. Eu guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Farei brotar o louvor nos seus lábios. Presta atenção, ele está dizendo que ele faria. O homem no versículo 17 estava onde? Perambulando, sem direção, sem objetivo, perdido. Isso é alguém sem objetivo, sem direção, alguém perdido. O homem estava perdido no versículo 17. Aí Deus teve que entrar em ação. Começar a fazer algo pelo homem é a graça.
É o que Deus faz por mim e por você. Farei brotar o louvor nos seus lábios. Presta atenção, Deus está dizendo que vai nos dar motivo para louvar. Farei brotar o louvor nos seus lábios, dos pranteadores de Israel, os que choram. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto, declara o Senhor. Quanto a ele, eu mesmo que o curarei. Porém, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar. Você vê, Deus disse que traria a paz para o seu povo. Aqueles que sabem o que Jesus é para si, aqueles que servem a Deus na crença espiritual do que Deus é para eles, esses têm paz. Mas aqueles que servem a Deus achando o que eles devem ser para Deus, esses não têm paz. Porque esses estão querendo trocar, esses estão querendo barganhar, esses estão querendo merecer, e ninguém recebe nada de Deus na tentativa de merecimento. Você não merece nada e nunca vai merecer. A graça não é de graça porque Deus quis dar de graça. A graça, ela é de graça porque o homem não pode pagar o preço dela. Você está entendendo? Vou repetir. A graça não é de graça porque Deus quis dar, porque Deus quis fazer assim, não. A graça é de graça porque o homem não pode pagar o preço por ela. Aprenda isso. Você está entendendo? O homem não tem capacidade de dar o que Deus requer. O homem não tem. Então Deus é que produz em mim o querer e o realizar. Quando eu creio em Cristo Jesus, quando eu sirvo da maneira correta, na crença correta. A igreja está focada no fazer certo, mas você não pode fazer certo se você não crê corretamente. Você tem que crer da maneira correta para que a produção seja correta. O conhecimento vem primeiro. Você entende isso? Então ele disse: porém, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Quer dizer, a perturbação do ímpio faz ele produzir ainda mais o mal. Você está entendendo? A perturbação do homem, o homem perturbado, o homem sem sossego, faz ele causar um mal. É isso que produz o mal no homem. O desassossego, a perturbação, a falta de paz, agita o homem e faz ele produzir o mal. Lama e lodo. Para os ímpios não há paz. Palavra do meu Deus. Significa: enquanto você escolher permanecer como ímpio, longe de Deus, você não terá paz. Mas para o justo, há paz. Não importa se ele está perto ou se ele está longe, a paz de Deus o alcança. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra venha abençoar você sobremaneira. Quero chamar você que quer ajudar essa obra. Tenho um compromisso para honrar agora. Dia 23, primeiro programa de rádio. Dia 25, segundo programa de rádio. Eu quero chamar você para semear nessa obra. 992 61 62 63 é o nosso telefone.
Pastor, eu estou em outro estado, então coloque o 92, que é o nosso DDD, tá bom? Ligue para nós, ajuda essa obra. Daqui a 2 dias temos o primeiro programa de rádio para honrar. Dia 25 temos o segundo programa de rádio para honrar. São valorizados. E Deus quer usar você, tá bom? Deus abençoe.